Olá, tá começando mais um episódio do podcast Língua de Jambu. Toda sexta-feira eu trago alguém aqui que tem muito a nos dizer, histórias bacanas, informação, entretenimento e quase sempre um assunto polêmico. E eu quero te perguntar uma coisa, você que tá assistindo aí, é homem? Ou você tem seu esposo, seu marido ou você que é homem tá assistindo? Costuma ser mais vaidoso ou é aquele homem que acha que não tem que ligar pra vaidade, não tem que se cuidar? Eu já te adianto que se você respondeu como segunda opção, você tá completamente fora de moda, viu? Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica revelou que no ano passado houve um crescimento de 30% dos homens que procuram procedimentos estéticos. E até 2030 esse número ainda deve crescer aí pelo menos mais 10%. Eu tô aqui para falar desse assunto então com Daniel Salles, ele que é esteticista, pós-graduado em harmonização facial, tem um currículo aí que não vai dar tempo de falar agora, mas eu te chamei aqui pra gente falar desse assunto até porque é algo que tá se tornando cada vez mais comum, não é, Daniel? Bem-vindo, obrigado por ter vindo. Eu agradeço. Explica, Daniel, pra gente, esse número, você que tem uma clínica que é especialista em estética masculina, você realmente percebe esse crescimento, esse número bate com a tua realidade? É uma década de experiência, né, na estética masculina. E sim, essa pesquisa é uma pesquisa que já tem um tempo, com certeza se atualizar esses números já subiram, né? E o público ele vem abraçando cada vez mais. Assuntos que de repente eram tabu no passado, hoje são muito comuns. Não só pelos canais de comunicação, como redes sociais, isso acaba facilitando o entendimento, né, das técnicas e difundindo aí, popularizando. Então, acho que o público masculino, sim, ele tem abraçado cada vez mais a estética masculina. Hoje, a estética ela não está ligada simplesmente, meramente aos benefícios estéticos, e sim à saúde. Hoje, um homem bem esteticamente, né, aquele homem que está com a pele corada, né, então tem um aspecto de saúde aqui. E um homem empoderado, ele também está esteticamente, né? Está muito ligado ao nosso lado profissional, nossa autoestima. O psicológico funciona melhor, sem dúvida, né? Então, com isso, tem crescido bastante, sim. O que tu achas que tem provocado esse crescimento, essa procura dos homens por esses procedimentos estéticos? Eu acredito que tem muitos fatores aí que influenciam, né, a procura pela estética masculina. Como eu te disse, a saúde ela está muito ligada hoje à estética, né? Então, você está bem esteticamente já está refletindo o teu lado de saúde. Eu acabei de comentar sobre isso. O lado profissional, né? Hoje, o homem ele busca muito o empoderamento, né? Os empresários buscam muito o empoderamento através de uma harmonização facial. Traçando aí um maxilar, trazendo aquela virilidade, a testosterona, né, da adolescência. Então, trazendo um empoderamento através da imagem. Então, acredito que o profissional também tem sido um fator que tem influenciado muito a busca pelos procedimentos estéticos. Com isso, a gente pode dizer, não sei se foge um pouco mais, a maior parte do público que tem buscado esses procedimentos estéticos é esse público mais velho, a partir dos 25, 30 anos? O meu público, né? Eu tenho 10 anos de clínica. Então, assim, o nosso público é um público a partir de 25, 28 anos a 45 é um público-alvo para a clínica. É aquela galera que tá sentindo ali que aquele traço jovial tá deixando... Exatamente. Puxa de novo. Então, tem duas idades aí que são campeãs. O homem que está próximo dos 30 e o homem próximo dos 40. Então, ele chega na clínica e já com alguma queixa, né? E é uma pressão social, não é verdade? Hoje a gente tem os trintões, tem os quarentões. Então, essa pressão social, ela contribui também. A gente costuma, pelo menos estava muito acostumado a ver, eu não sei se tu concorda com isso, mas a gente via, por exemplo, um casal heterossexual, por exemplo, uma mulher e um homem que tem a mesma idade. Às vezes a mulher ainda é até um pouco mais velha que o homem, mas fisicamente, aparentemente, o homem ele é muito mais velho que a mulher. Porque ele para de se cuidar, ou pelo menos parava, não é, Daniel? Parava. Não tem mais homens de só barba, cabelo e bigode, né? Então, hoje é barba, cabelo e bigode, um botox, uma limpeza de pele. Sim. Então, isso realmente, eu não... A minha realidade é um pouco diferente, né? Eu lido com esse público. Então, quem me procura é um público que realmente quer um cuidado a mais, né? E então eu já não consigo perceber isso. Tá muito, muito natural para mim. Muito pelo contrário, hoje eu vejo homens, né, que um homem de 40, que tu olhas e diz... 40. Então tu olhas e diz, mas tem 40 anos, né? E tá com
um físico ainda que dá para enganar 5 anos. Daniel, assim, historicamente, se a gente for dar uma estudada na história mesmo, no Egito Antigo, na Grécia Antiga, em Roma, né, o poder masculino, a questão da estética, ela inclusive era sinal de poder, né? Os homens eram muito vaidosos. Por que a gente perdeu isso, Daniel? Tu achas que o preconceito ele tá diretamente ligado? Então, ó, como eu vou ser bem franco contigo. Eu não consigo mais perceber isso. Mas assim, hoje eu não consigo. Ó, eu sou esportista, né? Além de ser da área da saúde, eu sou esportista. O meu esporte ele é majoritariamente masculino, né? Eu não sou lutador, não, mas eu gosto de um boxe competitivo. Então, dentro da minha academia, por exemplo, e das academias que eu já participei, né? Os homens têm esse cuidado. A gente vê dentro os lutadores do UFC, não é verdade? Hoje ali eles têm OnlyFans. Sim. E pra fazer isso você precisa ter uma estética agradável, né? E assim, um lutador hoje completo é aquele lutador que sim, tem técnica, é um lutador que tá antenado com a saúde e é um lutador que tá assim se preocupando com a sua estética, porque a estética vende, né? Sim. Então eu não consigo perceber esse preconceito. Eu acho que isso até um público mais conservador, né? Eu tenho pacientes que são líderes religiosos, né? Evangélicos, eu tenho pacientes padres, né? Então assim, realmente, francamente, eu não consigo perceber esse preconceito. Mas assim, você não consegue perceber de uns anos pra cá? Sim. Porque, por exemplo, se a gente falar de 15 anos... 12 anos atrás, quando eu entrei, então, seria impossível ter uma clínica masculina em Belém do Pará. Pois é, então, há 12 anos, o cenário era outro. Acho que os homens não se cuidavam. E você vai fazer um procedimento e isso é coisa de gay, isso é coisa de bichinha, que era o que a gente via. Não vou ter filtro aqui pra falar. É o que as pessoas falam. Então, tu achas que num determinado momento da história os homens deixam de se cuidar por esse preconceito de que só mulher tem que se cuidar? Então, né, eu fico até meio confuso de responder essa tua pergunta, porque há 12 anos atrás as redes sociais não tinham a força, né? Não existia influência, não é verdade? É verdade. Com essa proporção. Então, assim, hoje nós temos muitas referências masculinas, Cristiano Ronaldo, né? Jogador de futebol, temos Messi, nós temos Neymar. Né? Então nós temos... Arthur, tu que entende de esporte, Arthur? Qual é o nome de um jogador aí que tem uma estética legal? Ronaldo. Sim. Tá. Então, Cristiano, então, assim, é uma referência masculina, não é? Que um cara se cuida bastante, né? Inclusive é adepto aí ao escrotox, né? Que é uma técnica voltada para a estética íntima masculina, né? O botox aí na região íntima. Então ele é uma das referências aí, faz com frequência. Já que tu tocou no assunto, a gente já falou desse crescimento aí dos homens buscando procedimentos estéticos. Qual é o procedimento hoje que é mais procurado pelos homens? Eu garanto, né? Como a gente já comentou, a clínica masculina tem aí mais de uma década, nessa área. Então, hoje, o nosso carro-chefe é a estética íntima masculina, a harmonização íntima masculina, com ênfase no preenchimento peniano. O que é isso? Explica pra gente. Então, é tabu pra muita gente, né? Tá. Quando a gente fala de estética íntima masculina, de harmonização íntima masculina, nem sempre eu falo de preenchimento. Eu posso estar falando em corrigir uma cicatriz, eu posso estar falando em um clareamento, reduzir a gordura da região de pubis, né? Às vezes o homem está em sobrepeso, a gordura ali da região de pubis acaba cobrindo o órgão. Botox, que é o famoso escrotox aí para relaxar a musculatura, e sim o preenchimento. Então, o preenchimento peniano é uma técnica que utiliza um expansor, né, em geral o ácido hialurônico, né, com o objetivo de dar uma maior projeção, né, aquela sensação de alongamento, e melhorar a circunferência, o engrossamento peniano. Então é volume. Sim, então o preenchimento peniano é uma técnica aí que veio para revolucionar a estética íntima masculina, para trazer mais segurança para um homem, principalmente na hora de se expor em ambientes públicos, saunas, piscinas, praias, né? O homem entra na praia, ele já sai, tem um movimento que o masculino, que ele é universal. O homem sai, ele dá uma pinçada na sunga. É universal esse movimento. O homem entra na praia, ele já sai pinçando a sunga dele. Porque o órgão masculino, normalmente, ele sofre uma retração ali no frio, na água gelada. Então,
Eu já até me perdi aqui. Então a gente pode dizer que os homens hoje estão muito preocupados em aumentar o seu companheiro. Sim, então a estética íntima masculina ela veio para trazer essa segurança aí, né? Aumentar a autoestima, deixar o homem mais à vontade, né? Na hora de se expor nesses ambientes. Antes de eu te perguntar como é que funciona esse procedimento, qual é o teu maior público? São homossexuais, heterossexuais neste procedimento? Aí, quando eu comecei com a estética íntima masculina, eu escuto muito, né? Eu tenho muitos amigos, eu atendo Belém, São Paulo, São Luís. Estudei muito tempo fora, minhas pós-graduações todas foram fora de Belém. Então, conheço muita gente. E aí, eu estou nas redes sociais, eu sempre escutei um colega falando sobre o público-alvo. E eu vim entender que o público-alvo é o público heterossexual casado. Ou um público heterossexual, um homem que tem uma relação longa já. Então, esse é o público que procura aí a estética íntima masculina. Sim, tenho homossexuais, mas o público-alvo é o heterossexual, um homem casado. Na maioria das vezes, Andrei, quem paga a consulta, né? Porque antes de realizar o procedimento, você tem que passar por uma consulta personalizada. Quem paga a consulta é a esposa. Então eu vou olhar ali o comprovante do Pix, é o nome de uma mulher. Então às vezes a mulher pede pra dar uma aumentada ali. Quer dar uma apimentada na relação, anos de relação, né? Sim. Então, sim. Sem dúvida, o público-alvo é isso. Acho que esse procedimento ele está diretamente ligado a essa questão da autoestima mesmo? Sem dúvida. Todo homem é unânime, né? Um homem, ele quer 1, 2, 3, 4, 5 centímetros a mais. É unânime. Tem as referências culturais, né? Tem a pressão social, tem as brincadeiras típicas masculinas, né? Então, tem a questão de se expor em ambientes públicos. Então, todo homem quer 1, 2, 3 centímetros. E Daniel, qual foi o cliente ou os clientes que procuraram esse procedimento que mais te surpreendeu? Não precisa citar nomes das pessoas, claro, porque você é profissional, mas assim, segmento. Rapaz, talvez. olha, eu até me arrepiei aqui, não pode falar os nomes, né? Não, sem nome, por favor. Senão acaba comigo. Sem processo. Olha, como eu falei, eu atendo Belém, São Paulo, São Luís. Então, sim, eu tive fora da cidade, né, alguns pacientes, líderes religiosos que me surpreenderam, né? Então eu tive. Líderes? Que tipo de líder? Por exemplo, eu tive um paciente que queria muito. Ele disse: olha, eu tenho um amigo, que esse amigo ele cuida de muita gente, cuida de muitas pessoas, né? Cuidou a vida toda. E agora está na hora, eu sinto que está na hora dele cuidar um pouquinho dele. Então eu queria dar uma impulsionada, eu quero dar um presente para ele, que ele viesse até a tua clínica, você avaliasse e a partir daí, né, desse vamos dar um up aí, no colega. Tudo bem. Então, realizou a harmonização facial, realizou a harmonização corporal, dentre as técnicas do preenchimento peniano, um padre. Né? Padre? Padre. Uhum. Então, assim, para te ver, né, que ele, com certeza, né, me causa estranheza, né? Porque você, enfim, se pergunta por que um padre busca esse procedimento, mas... Então, em São Paulo, isso aconteceu, né? Eu tinha um colega e acabei atendendo um padre. E em São Luís, eu acabei tendo, menos de um ano depois, a experiência com outro padre. Eu fiquei sabendo que era padre só depois de algum tempo, né? E em Belém, já teve padre? Não, em Belém não. Arquidiocese de Belém? Não. Mas eu tive outros líderes religiosos. Mas assim, a gente tá brincando assim, Daniel, mas isso mostra muito que, como você fala, essa questão de público, né? Não tem um público específico, Não tem. Né? Tive paciente menor de idade, acompanhado de pai, de mãe, né? Nossa. Com micropênis, aí pacientes que já tiveram 1, 2, 3 tentativas de suicídio, então procuraram a clínica. Sério, Daniel? Sim. Se matar, eu não tenho nenhum paciente só com essa experiência de pós-tentativa de suicídio. Não. A gente tem mais de um paciente que já tentou, né, acabar ali com a vida por conta da autoestima muito baixa, né? Por conta de, na hora de ter uma relação sexual, se sentir muito inferior, se sentir envergonhado. Então, sim, já aconteceu. Como eu disse, eu tenho paciente menor de idade. Assim como eu tenho pacientes, Andrei, com 80 anos que realizaram um procedimento. Então, tenho pacientes com 80 anos que, estão com a pílulazinha azul em dias. Famoso Tadala. E aí, sem dúvida, vida sexual ativa. Então vamos realizar o procedimento, vamos deixar a autoestima lá em cima. Não existe nenhuma comprovação científica que o procedimento ele aumenta
A ereção, não. Mas ele aumenta a tua autoestima. E isso está ligado, né, Sim, à relação sexual. E com autoestima você automaticamente tem mais... gente, eu vou falar aqui. Tem mais tesão e Tem, a tem tua sim. ereção melhora, Tem. né? A grande dificuldade do público masculino quando realiza um preenchimento peniano é de não ter relação sexual de maneira imediata. É que o cara sai da clínica, ele já quer mostrar todo o poder que ele ganhou ali. Arthur, eu acho que eu vou pedir pra colocar esse episódio com a censura de 16 anos. É bom, né? Pra gente não perder esse episódio no ar. Mas assim, como é que funciona, Daniel? Me explica. É uma cirurgia? Tem que... É o que é? Não é uma cirurgia, não tem corte, então não é um procedimento invasivo, é um procedimento muito simples, seguro, rápido, com resultado imediato. Ele é simples, ele é seguro, desde que você procure um profissional que seja especialista no assunto. Não é porque eu sou profissional da área da saúde, graduado na área da saúde, que eu sei realizar a técnica. Não, tá? Então, muitas das vezes, o colega... Eu tenho amigos que realizaram um procedimento com um cirurgião plástico super famoso em São Paulo, pagaram aí 5 vezes mais do que se paga em Belém, porque o cara é famoso, mas o procedimento ficou uma porcaria, né? E aí... vem para Belém para tentar resolver, para desfazer o processo. Mais, né? Não, aí eu cobro o problema. Quanto eu cobro para fazer, quanto eu cobro para tirar, né? Então eu vou ter dá para reverter. Se você fizer o procedimento com ácido hialurônico, sim. Andrei, o que a gente precisa entender? Que uma técnica segura, ela envolve vários fatores. Primeiro é procurar um profissional sério, né? Um profissional que seja especialista no assunto, que seja habilitado para tal procedimento, né? E, é claro, pesquisar um pouco sobre a vida desse profissional, sobre processos e tudo mais, né? E depois, saber o que estão injetando no teu corpo, né? Saber se realmente é ácido hialurônico, porque você tem a opção de fazer um preenchimento com alguns produtos. Eu só uso ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico ele tem uma vacina, ele tem uma injeção que desfaz o ácido hialurônico, chamada hialuronidase. Então, se der algum problema, você consegue com segurança retirar aquilo. Imediatamente. Fiz o procedimento, ficou exagerado, a minha esposa não gostou, ela achou que ficou não está confortável. Então a gente consegue remover imediatamente o produto aplicado. Isso já aconteceu, né? Já aconteceu. Queria ter muito grande quando teve. Chegou em casa, a esposa disse volta e desfaz o negócio. Volta que isso não é pra mim. Então já aconteceu. Então o ácido hialurônico tem a hialuronidase, a gente consegue remover imediatamente. Perfeito. Mas alguns profissionais usam, inclusive em Belém eu tenho um colega médico que usa, né, PMMA. Então o PMMA é um produto que uma hora o teu organismo vai rejeitar. São partículas de plástico ali, né? Então não tem uma afinidade com o nosso organismo. E por conta disso, além disso, ele também não tem uma hialuronidase, não tem uma injeção que remova ele. Então, se der algum BO, né, ficou um nódulo, apliquei produtos demais, ele só é removido cirurgicamente. Aí o problema é mais grave. Aí é chato, né? Porque eu não sei como a quantidade, a camada exata que foi aplicado, e vai ter que raspar esse produto, se vai ficar alguma cicatriz ou não. Então, eu já atendi alguns pacientes que tinham PMA, mas não uso, nem pretendo usar, né? É um produto permanente, então não faz parte da nossa clínica. Um outro produto, que pode ser utilizado, mas eu também não utilizo, é um plasma modelado. Ou seja, você acaba retirando o sangue do paciente. Esse sangue ele vai para uma centrífuga, né? Onde ele vai ser purificado, digamos assim. E depois da centrífuga, ele ainda está líquido, ele vai para uma outra máquina chamada incubadora que vai transformar esse líquido em um gel. É bem parecido mesmo com uma banana amassada. Tanto a cor quanto a textura. Muito próximo. Com sangue é possível fazer isso? O sangue se transformou. Então é um material muito barato, né? Muito barato. Sai do teu organismo. O procedimento se torna muito barato, mas a durabilidade dele é muito baixa. Alguns profissionais dizem que duram 6 meses. Mentira, não chega a 3 meses. 15 dias depois já reduziu. Nossa. 1 mês depois reduziu bastante. 3 meses não tem quase nada. E fica um acabamento grosseiro.
porque ele não tem a mesma coesividade do ácido hialurônico, ele não tem a mesma textura do ácido hialurônico, ele não é fácil de modelar, né, como o ácido hialurônico. Tu falaste de preço, quanto é que custa para fazer um procedimento como esse? Para que você realmente tenha o valor do procedimento, você passa por uma avaliação. Nessa avaliação, a gente escuta a queixa do paciente, elabora um plano de tratamento, decide o tipo de produto, né, que vai ser usado, a quantidade de produto que vai ser usado e chega um orçamento. Então, varia bastante. De quanto a quanto? Varia bastante. Queres que eu fale o valor Quero. mesmo, né? De quanto a quanto? Até para os meus colegas que vão assistir, quem quiser, né, Arthur? Separar um valor aí, ó. É unânime. Quanto, mais ou menos, Tá. Daniel? Então, se eu for usar o ácido hialurônico também, eu tenho algumas marcas de ácido hialurônico, tá? Sim. Então, hoje, o ácido hialurônico que a gente usa na clínica é um ácido hialurônico que eu participo de um grupo seleto de profissionais da área da saúde, especialistas em preenchimento peniano e vários urologistas. Então, foram testados vários produtos e decidimos que um deles seria o melhor, seria o mais próximo do natural e com uma maior durabilidade, chegando aí até 1 ano e meio. Onde eu tenho ácido hialurônico que dura 8 meses, dura até 1 ano. O que a gente usa, dura em média 1 ano e meio. E quando o paciente chega na clínica, 1 ano e meio depois, ele ainda tem muito produto e a gente acaba fazendo só um retoque. Muitas das vezes ele vai para casa sem fazer nada. Então, com esse produto, a gente tem uma projeção aí de harmonização íntima masculina que varia entre 5 e 15 mil reais a sessão. Legal. Não é muita coisa para você aumentar sua autoestima e Sim, outras coisas. sim, sem dúvida. Daniel, você já meio que deu um spoiler. Então, nesse caso, ele não é um procedimento definitivo. Você precisa retocar, refazer com o tempo para manter aquele resultado, é isso? Sim. O ácido hialurônico, ele é um produto que ele vai sendo absorvido com o passar do tempo, né? Então, aplico hoje, como eu te disse, o que nós escolhemos para a área íntima masculina, ele dura em média 18 meses. Então, eu aplico hoje, daqui a 6 meses, alguma coisa dele já diminuiu. Daqui a 1 ano, sim, diminuiu um pouco mais, e daqui a 18 meses a gente ainda pode ter produto, tá? Mas a quantidade já foi reduzida, já tive uma redução significativa de produto, 1 ano e meio depois. Você disse que não tem estudos que comprovem que o preenchimento, esse alongamento, ele contribua para a ereção. O preenchimento, ele pode contribuir para a impotência? Impossível mesmo, né? Por quê? É impossível porque, como eu te disse, ele está ligado à tua autoestima. Então, o homem ele se sente o cara. Imagina, ele está ali empoderado. Então, é impossível um homem se sentindo todo poderoso, com autoestima super elevada, não ter uma ereção melhor do que ele já tinha. Mas eu não falo psicologicamente, eu falo de produto Fisicamente? reação no corpo, fisicamente. Isso pode contribuir? Tem alguma reação que possa contribuir para a impotência? Não, o procedimento ele está ligado meramente à estética. Ele não influencia na sensibilidade nem na ereção. Por quê? Porque ele é aplicado de maneira superficial. Ele é aplicado nas primeiras camadas de pele. Ele é aplicado superficialmente, ele não chega ao corpo cavernoso. E a maior sensibilidade do homem, né, também está na glande. Então, não se aplica produto na glande. Alguns profissionais já fizeram essa besteira, mas o resultado não é interessante. Então, ficam nodulações ali na glande, então não é interessante aplicar. Então, ele não tem o risco de ele influenciar na ereção de uma maneira negativa. Como é que funciona essa recuperação? Tu disse que tem gente que já quer sair da clínica mostrando que tem. Mas como é que é essa recuperação? Já quer mandar um nudes. Quase isso. Esse episódio vai ser 16. 16 mais, viu? Pelo amor de Deus. Coloquem na setinha. Calma aí, tô brincando. Não, mas é verdade, ué. Tu faz uma coisa, tu vai querer mostrar. Mas não é verdade? Não é verdade? Tu faz uma coisa, tu não vai querer mostrar o resultado? Sim. Pois é. E aí, como é que é essa recuperação? A recuperação é realmente o mais difícil pro paciente, né? É ele ter que aguentar aí 7 dias sem relação sexual. Isso é mais difícil, né? Por quê? Porque esse produto, ele foi moldado sem ali. Sem relação e também sem masturbação. Então, olha, uma masturbação de leve, com 5 dias. Mas aí, né, masturbação de leve. Então... Olha, eu vou até ficar... O Arthur ainda fala, não existe, ô Arthur, não te entrega. Então, assim,
prefiro que ele espere aí os 7 dias. Então, sem relação sexual. Pra garantir o resultado perfeito. Isso, para que esse produto não migre, não saia do local onde foi aplicado. Corre esse risco? Corre. Olha, corre o risco não só depois da relação, mas tem um risco enorme se você fizer o procedimento com um profissional que não tem o treinamento adequado. Porque não é simplesmente colocar a cânula, né? Que é um tipo de agulha especial para esse tipo de procedimento, sem ponta, muito segura. Também em relação a isso, quando a gente fala de segurança, o procedimento não é aplicado com agulha, ele é aplicado com uma cânula. E a cânula é uma espécie de agulha sem a ponta pérfuro-cortante. É aquela do Ski Buster. A do Ski Buster, isso, com a ponta romba, né? Sim. Então ela não corta. Se ela chegar próximo de uma artéria, ela vai passar por ela, não vai furar, né? Legal. Então também é seguro em relação a isso. Mas, voltando aqui, tu me perguntou? O que eu perguntei, gente? Eu falo tanto, né? Sim, que eu até... que é a questão de que corre o risco de fugir, sim, de sair. Sim, então, não é igual uma harmonização, não é igual o Ski Buster, que você passou passei pela pele, né? Epiderme, derme, eu já entreguei o produto na camada certa. Eu tô fazendo uma harmonização facial, eu passei pela derme, eu já estou aplicando o produto ali onde eu desejo. Não, na estética íntima masculina, a anatomia do pênis, ela tem que ser respeitada na hora do procedimento. Eu tenho aí 2 fáscias, 2 películas, né, 2 fáscias, que elas estão logo abaixo da pele. Uma é a fáscia de Dartus e outra é a fáscia de Buck, né? Então, a fáscia de Buck ela é mais profunda. Qual é a diferença da fáscia de Dartus, que está abaixo da pele, e a fáscia de Buck, que está logo ali colada no corpo cavernoso, né? A diferença é que esse primeiro espaço entre a pele e a fáscia de Dartus, ela é um espaço mais frouxo. Então, é um espaço mais fofo. Se eu aplicar produto aqui, além de correr risco de migrar, o produto fica aparente. E se eu aplicar muito produto, vai ficar aquele pênis fofo. Onde o produto deve ser aplicado? Lá embaixo, abaixo da fáscia de Buck. Então, porque lá eu tenho um tecido mais denso, onde ele tem uma melhor ancoragem do produto, e eu também consigo esconder melhor esse produto, não deixar ele aparente. Então, se eu aplicar em camadas erradas, esse produto migra. Então, ele se desloca. Quantos procedimentos desses tu faz, por exemplo, por mês lá? Então, nós já fizemos, passou de 200 pacientes, né? Que mas já realizaram total, o procedimento. Um mês? Já realizado até hoje na clínica. Eu tenho aí, todos os dias, eu faço um preenchimento peniano. Então é raro. Hoje eu não fiz. A galera tá mesmo... Então, assim, hoje eu até administro melhor esse tempo. Né? Então, todos os dias a gente tem o preenchimento peniano. E é uma técnica, que requer uma avaliação, uma consulta prévia antes do procedimento. Uma preparação. Isso. Né? Essa é uma maneira também da gente acabar filtrando os curiosos, né? Então, através da consulta, porque senão... O negócio pega. Quando eu comecei com o procedimento, e a primeira semana a gente não cobrou a consulta. Então, nós não tínhamos espaço na agenda. Agora você já cobra justamente para fazer esse filtro de alguém que realmente aquele paciente que tem interesse no procedimento, que está disposto a realizar o procedimento, que realmente quer saber mais, ele chega até a clínica. Não só uma mera curiosidade. A gente vai fugir um pouquinho do assunto masculino, foi até uma curiosidade do nosso diretor ali. Existe... Sim, mas tu que perguntou. Existe essa harmonização, esses cuidados com o órgão genital feminino? Existe, sem dúvida. A clínica não é masculina, mas a gente acaba atendendo muitas mulheres, né? Então, muitas mulheres procuram a clínica. As mulheres que reduziram peso, mulheres que emagreceram muito, né? E elas querem moldar ali. É uma mágica. A primeira vez que eu fiz o procedimento em uma mulher, é incrível, né? É uma mágica mesmo. Imagina a gente moldar, devolver uma forma e às vezes dar a forma que ela nunca teve, né? Então tem essa possibilidade. Então a gente consegue preencher, deixando ela bem harmonizada. Mais então, bonita esteticamente falando. Incrível. Então assim, fica incrível. É o mesmo segmento, segue o mesmo caminho do masculino? Segue o mesmo caminho. É até muito mais fácil realizar um procedimento em uma mulher. Muito mais simples, né? Realizar um procedimento em uma mulher do que em um homem. Os dois são indolor, né? Nem o homem vai sentir dor, nem a mulher.
Mas é muito da mulher é muito mais rápido. Você passa em 5 minutinhos. Nossa, realiza uma realização. é tão fácil. 10 minutinhos rápido, no Caso, máximo. né? 10. Fácil. Mas com treinamento pra hoje. Você já deve pra mim, mano. Eu acabo com uma vida ali. Olha, então mulheres que você tem pra todo mundo, viu? E realmente, ó, é uma mágica. É incrível. É imediato o resultado. A gente acaba moldando, deixando ela bem mais bonita. Mudando um pouco de assunto, saindo dessa questão do órgão genital, quais outros procedimentos os homens têm procurado mais? O que tem incomodado bastante os homens? Mudou um pouquinho, né? Então, assim, quando eu falo há 10 anos atrás, há 8 anos, até 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, a procura maior era para redução de medida. Então, o homem que queria reduzir peso, ganhar uma musculatura, melhorar a performance esportiva. Desculpa. Isso era o mais procurado. Então, hoje mudou. Né? Hoje o homem, os procedimentos faciais, depois da estética íntima masculina, são os procedimentos faciais. Então, o Botox é incrível. Por ser uma técnica muito difundida, né? Popularizou muito a toxina botulínica, o Botox. Então, hoje, os homens eles procuram muito o uso da toxina botulínica para rejuvenescer. Geralmente, o que incomoda o homem no rosto dele? É essa pálpebra caída? É a testa que o que é? A questão das rugas mesmo. A questão das rugas. Um homem, quando ele vai chegando... Lembra que eu falei dos 30, dos 40? Então, quando começa a aparecer os primeiros sinais de envelhecimento. É quando ele começa a ter a primeira quedinha, né? Na região de face, marcando um pouquinho mais o suco nasogeniano, as rugas da região periorbital, os famosos pés de galinhas. Tem aí a questão das rugas frontais. Então, sem dúvida, quando começam a aparecer esses primeiros sinais aí, é quando há a procura. E então as rugas, o Botox. Então, quando o homem ele já procura, ele já nunca é preventivo, Daniel. Sempre não é para resolver o problema. É sempre para resolver. A mulher, ela tem esse negócio de procurar estética desde muito cedo e passar por vários profissionais. Já um homem não. Ele já procura quando a esposa já pegou ele pelo braço e colocou ele dentro da clínica, ou então ele foi indicado por algum amigo. O público masculino, em geral, ele acaba procurando não de uma maneira preventiva. Essa é a terceira vez que tu cita a esposa. Geralmente, quando é o homem heterossexual casado, ele vai por influência da esposa, amando da esposa, digamos assim? Olha, eu tenho pacientes que a esposa acompanha o procedimento. Hoje eu não tô permitindo mais, porque elas... É muita conversa, e ela quer estar olhando. Aí eu falo, quando eu tô olhando a tua celulite, aqui a tua estria, ele não tá perto. Então agora tu vai esperar lá fora. Sim. Bora cuidar da dor dele agora. Geralmente é essa influência da esposa, e a esposa que encaminha. Não tem essa. Eu tenho, sinceramente, tá aí, algo que mudou também. Há 10 anos atrás, eu tive pacientes que procuraram a clínica escondido da esposa. Então, olha como mudou. Notar. Você chega em casa com... Andrei, eu tive um paciente, eu tenho muitos pacientes de Belém, né, sim, mas tenho muitos pacientes fora de Belém, fora da cidade e até pacientes do exterior, né, pacientes que vêm aqui para visitar a família ou vêm só para realizar o procedimento. Então, eu tenho um público do sul do Pará, que tem muitos fazendeiros, os homens eles são mais... Rústicos. Mais rústicos. Sim, tem um tabu maior. Então, assim, eu tive um paciente, né, fazendeiro, em média, aí, 10 anos atrás, ele fez a cirurgia de redução da ginecomastia, a redução daqui da mama. Da área da mama, né? Sim. E ele veio com a faixa escondida da esposa. Eu disse, cara, compartilha com ela. Porque você vai chegar em casa... Tu vai chegar com essa faixa, vai ter que usar essa faixa por 15, 30 dias, vai ser difícil de esconder dela, né? Então, isso acontecia. Hoje não, as esposas estão participando. Tive um paciente, tá aí. Eu tenho um paciente que fez cirurgia, né? Ele fez uma lipo da região de pubis, bem conhecido aqui de Belém, ele fez essa lipo. E ele também fez escondido da namorada. Essa lipo seria para retirada dessa gordura? Gordurinha da região de pubis. Que ela acaba muitas vezes escondendo o órgão masculino, né? Então ele fez escondido dela. Só que quem faz esse tipo de cirurgia, ele perde a sensibilidade da área por
algum tempo, porque eu passei corte ali, né? Então, estruturas nervosas, estruturas importantes foram danificadas, até porque elas têm uma recuperação, né? E toda essa sensibilidade seja devolvida, isso leva tempo. Então, requer todo um cuidado, drenagens dia sim, dia não, né? Fica um hematoma por um longo período. Como é que esconde isso? Eu falei, como tu vai esconder da tua esposa? Senão, eu já pesquisei na internet. Eu falei pra ela que eu tive uma torção. Gente, então, eu tive uma torção no órgão masculino. E aí, pronto, torci. Então, hoje não. Hoje as esposas são muito participativas. Isso não acontece mais. Pois é, mas é justamente isso que eu ia perguntar. Como é que você simplesmente chega em casa com, sei lá, com um abdômen menor, com um seio menor, com um pênis maior sem poder fazer sexo por 7 dias. Sem poder fazer sexo por 7 dias. Foi um milagre divino e você acordou assim. É meio difícil, né? Eu tenho um casal de pacientes Sim. na clínica que os dois são meus pacientes. Os dois realizaram diversos procedimentos. Ele, dentre os procedimentos que ele realizou, né, um deles foi o preenchimento peniano. O cara colocou ali 15 ml de produto. Então, 15 ml são 15 seringas de 1 ml. Isso dá uma diferença enorme. De quanto, né? mais ou menos, essa diferença? Então, é uma diferença de você sair assim... De 10 para 15. Você vai ser de 10 para 15. Você vai sair de 10 para 15, você vai sair assim de uma garrafinha de 100 ml para uma garrafinha ali de 500, né? Então, como é que esconde isso? É isso como que é eu que pergunto, esconde? mano. Aí, isso com a esposa. Ele fez com o acompanhamento da esposa. Não, os dois são meus pacientes. Ele realizou o procedimento. Esse procedimento ele não quis contar para ela. Disse que ia fazer uma apenas correção, que ele achava o órgão muito torto e tudo mais. Sim. Mas aí, e ela não sentiu nada. No decorrer das visitas, a gente teve que abrir o jogo e contar. Porque... Tem algum procedimento, Daniel, que tu não gosta de fazer, que tu faz porque o paciente procura, mas que tu não gosta, que tu acha que o resultado não é natural? Uhum. Olha só, eu tenho, na minha equipe, né, eu tenho o meu assistente, ele é enfermeiro, ele realiza alguns procedimentos comigo. Eu tenho parceria com 2 outros amigos médicos, cirurgiões. Então, agora todos os pacientes passam por uma avaliação comigo. Então, eu faço essa triagem. Primeiro ele passa comigo pra gente decidir o que vai ser feito. O que eu não gosto de você trazer uma referência. Eu quero a boca da Angelina Jolie. Eu quero a cara do Cauã Raymond. Eu quero... Às vezes é meio impossível, né? O corpo. Então, essas referências exageradas eu não gosto. E eu não faço. Então, eu não faço mesmo. Além disso, os meus pacientes que eu percebo que precisam, de repente, que tem uma relação muito forte, expectativa, procedimento, né? Então, eu tenho um colega psicólogo que também acompanha esse tipo de paciente, que é muito importante, tá? Não só tem contrato, como eu tenho esse contrato, mas é importante que eu tenha um profissional que acompanhe esse paciente aí. Então, o que eu não faço, se eu sentir cheiro de referência forte, de mudança, exagero, eu não aplico. Eu quero fazer agora 2, 3 ml no lábio. Não faço. É porque não faço. A minha característica sempre foi essa, atender o público masculino e sempre de algo muito natural. De fazer algo em você que as pessoas olhem, digam, você fez alguma coisa... Mas que não tirou a tua identidade. Uhum. E, Daniel, até porque é o teu nome que tá em jogo, sim, né? Porque sim. o cara sai com uma boca de pato. E aí, o que acontece? Alguns profissionais acabaram desarmonizando, né, os pacientes. Hoje, você vai entender que essa naturalidade é o que está sendo buscada hoje, tá? Sim. E isso, as técnicas hoje, elas estão indo muito mais para algo, o menos é mais, do que antigamente, que os colegas aqui, muitos colegas em Belém pecaram por isso, né? Eu tenho colegas aqui que pecaram bastante. Saíram de harmonização para uma demonização facial. E como é que tu fala? Por querer mostrar trabalho, né? A pessoa às vezes pega alguém que é um influencer, que é alguém que é uma referência na sociedade, é um famoso, né? Então a pessoa está atendendo aquela pessoa e quer mostrar um trabalho, exagera ali e Daniel, estraga. Como é que tu chega para alguém e fala assim, olha, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa, vai ser difícil você sair da cara do Shrek pra casa do Cauã Raymond. Então, eu sou muito franco, eu sou muito honesto com os meus pacientes, então isso logo eu deixo muito claro. A gente consegue chegar até aqui, se for né, doer, se a pergunta é, vai doer? Talvez nem dou o procedimento, mas eu digo, vai doer. Vai ficar roxo? Talvez não fique. Vai ficar roxo.
né? Eu vou ficar com a cara do Cauã? Nunca. Vai ficar com a tua cara. Então, a tua cara é essa, aceita. Então, dá pra melhorar, né? A gente vai deixar... a gente coloca aqui, né? Faz uma fotinho, coloca no iPad, dá um risco aqui, faz uma projeção ali, faz um 3D. Ó, vai ficar próximo disso aqui, né? Mostra alguns antes e depois. Não significa que esse antes e depois é o mesmo resultado que ele vai ter, é apenas uma referência. Vai ver que ele se identifica com aquele tipo de rosto, que ele se identifica com aquele tipo de corpo, que ele se identifica com aquele... o meu pênis é parecido com aquele pênis da foto, então eu acredito que possa ficar assim, porque aqui foi injetada uma certa quantidade de ml. Então, o que eu não faço são exageros. E é sempre muito franco, né? O teu rosto franco. é esse, tem que aceitar, tem que dar ser, pra melhorar. Tem que ser. E Daniel, tu falou em harmonização facial, demonização facial. Sim. Tu é especialista também, né, em harmonização. Sim. Eu tenho uma especialização em intradermoterapia facial, em injetáveis. Tenho harmonização, uma especialização em harmonização. Tenho residência clínica em São Paulo, em injetáveis. Então, sim, eu sou especialista em injetáveis. Pois é, por que a harmonização facial... ela acabou até se tornando para algumas pessoas esse medo de, não, eu não vou fazer isso porque meu rosto vai ficar demonizado. Sim. Por que esse exagero? É o exagero que acaba interferindo no Sem procedimento? dúvida, é o exagero que acaba trazendo o maior risco de intercorrência. As intercorrências, elas poderão ocorrer independente da conduta do profissional, né? Então, pode ser um profissional que segue todo um padrão, que está usando um produto registrado pela Anvisa, usou até a quantidade adequada e, mesmo assim, pode gerar uma intercorrência. Agora, a quantidade de produto e a procedência de produto é o que mais gera intercorrência. Se você ver uma clínica... é muito comum hoje, né? A gente vê essas promoções em harmonização, promoções em Botox, desconfia, porque não existe promoção de Botox, né? O Botox é um produto, a toxina botulínica, ela é cara, né? Ela é um produto que tem que ser ela é diluída. Então, para que ela tenha o efeito desejado, tenha uma diluição padrão. Se eu for cobrar um valor muito abaixo do mercado, ou eu estou usando algo que não tem procedência segura, não tem registro de Anvisa, algo, enfim, ou eu estou fazendo uma hiperdiluição. Então, a mesma coisa para os preenchedores, para harmonização. Ou eu estou usando um produto que não tem registro de Anvisa, tá? Porque isso é vendido aí, e muitas empresas muitos profissionais acabam comprando sim. A gente tem isso aqui em Belém, parece brincadeira, não só em Belém, como sempre tem, né, Daniel? Qualquer profissão então, tem quem... E o exagero. Então, usar um produto que não foi testado, né? Um produto que não tem a segurança, a eficácia comprovada, isso gera intercorrência e a quantidade exagerada também. É claro que você, enquanto profissional, tem a palavra final se você faz ou não. Mas esse exagero, muitas vezes, o paciente ele tem parcela de culpa? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. 50-50. Por quê? Porque o paciente, ele muitas das vezes, ele impõe. Ele chega ali achando que ele não precisa de uma avaliação. Ele já olhou na internet, ele tem um smartphone dele, né? Ele já viu no Instagram, né? Então ele já chega com uma referência achando que ele quer um bigode chinês, porque ele tem um bigode chinês muito marcado. Então ele quer fazer o bigode chinês. Eu, como profissional, preciso avaliar. E muitas das vezes, se eu trouxer um límfite para a região de Malá, eu tiro o peso do bigode chinês. Então, às vezes o paciente não entende isso. Então, ele quer porque quer fazer o bigode chinês. Eu não faço. Agora, tem colegas que, para não perder o dinheiro, faz... e principalmente colegas que estão iniciando na profissão, colegas com pouca experiência, né? Então, isso ocorre. Isso não faz parte do meu dia a dia. Você tá falando de demonização facial, harmonização facial. Arthur, cadê aquelas imagens que eu separei, Arthur? Bom, vamos ver aqui. Eu quero que tu faça uma análise de alguns famosos. Tá na internet, todo mundo já falou, então ninguém vem processar a gente aqui. Tá, o Arthur vai colocar aqui, eu separei. Tem o Estênio Garcia, o Eduardo Costa, né? Esse aí, o cantor. Esse aí mirou no Cauã e acertou na Xuxa, né? Pois é. Mas aqui, Daniel, é algo que... O que tu achas que errou aí? Pesou na mão? Então, sem dúvida o exagero, né? O exagero, querer fazer tudo de uma vez só. Eu acho que você precisa respeitar essa anatomia facial, respeitar os seus traços, né?
respeitar esse rostinho que Papai do Céu te deu. Entender que não vai ter um milagre assim. E aí, e mesmo que eu queira realizar um full face, uma harmonização em todo o rosto, eu fazia isso em sessões. Então, esse é aquele colega que sumiu, e quando ele apareceu, ele já apareceu com todos os procedimentos realizados de uma vez só. Tem exagero no maxilar, e aí é uma pele que tem mais flácido, a gente vê esse peso todo aqui do ângulo da mandíbula dele. A gente vê, ó, aqui ele não tinha, na primeira foto, a gente não percebe essa divisão no mento dele. Aqui já tem, né? Na segunda foto, fica bonitinho fazer, tipo bumbum de neném que a gente brinca, fica bonitinho, né? Traz uma projeção, mas tá exagerado. A questão de ficou um peso muito na região do malar, ó. Parece que tá inchado, né? Sim, então ele pecou. E ele pecou era mais bastante. bonito antes, né? Eu acredito, né? Dá pra desfazer, né? Dá pra desfazer. A próxima. Olha, nosso conterrâneo, Chimbinha. Então, né? Lá vai. E aí? Aqui tu acha que deu certo? Olha só, nessa foto, eu nunca estudei o caso do Chimbinha, eu não tenho. Mas nessa foto a gente entende que, sim, houve até Ficou uma mais melhora. jovem, não foi? Né? Houve uma melhora. Eu tenho uma redução muito menor das rugas, né? Eu tenho um rosto que ele tá mais alongado, ele tá mais quadrado. Essa técnica é muito usada para emagrecimento facial e para empoderamento do público masculino. Então, sim, viu que reduziu um pouco ali a questão da papada. Por quê? Porque ele projetou o mento, trabalhou o maxilar. O malar dele também, ele foi bem estruturado. E sim, o Botox funcionou aí. Não tá exagerado no Botox. Eu vejo que a sobrancelha não tá muito arqueada. Gosto da harmonização dele. O Eduardo Costa... Costa. Tu não curtiu. O Chimbinha tá aprovado, então. O Chimbinha tá aprovado. Tá Nessa foto aí tá aprovado. Essa aqui já foi descartada. Essa aqui não dá pra desfazer, que o Daniel disse. Essa é aquela... Lisiane Gutierrez. Tu estudou o caso dela, Daniel? O que aconteceu com ela? Olha, eu não estudei o caso dela, tá? Eu tenho eu acabo que eu não cito famosos. Eu procuro não citar para que o paciente não tenha essa referência e de repente não crie uma expectativa irreal. Então, eu já tenho essa característica de muito pelo natural. Agora a gente já percebe que ela fez uma técnica que hoje está sendo desfeita, tá? Tu percebestes que, olha o maxilar dela, muito marcado o maxilar dela. Demais, né? Isso a gente até usa em homem. Tu viu que a Anitta, ela fez algo diferente? Ela afinou o rosto. Sim. Né? Porque o maxilar, ele acaba deixando a gente mais empoderado mesmo. Então ela pecou em tudo. Infelizmente, ela pecou em tudo. E parece que o rosto dela derreteu, né? Caiu, ela assim. pecou em tudo porque ela fez, sim, esse maxilar. A cirurgia dela de nariz, ela não ficou natural, né? Eu não sei que técnica que foi usada. Normalmente você coloca um pouquinho de cartilagem no dorso para ter uma elevação, mas a gente percebe que a asa do nariz também, né? Ela ficou muito fechadinha. Ela tem um rosto mais larguinho, né? Tem uma maçã de rosto que era super bonito, né? E aí o nariz não tá combinando, né? Ficou tipo o nariz da Barbie. Daniel, no esse rosto. fato, o que acontece quando o rosto ele fica com essa impressão, parece que tá caindo, meio que derretendo, que é o caso dela? Então, normalmente o excesso de produto, mas nesse caso eu acredito que foi cirurgia. Acho que pode ter sido até um erro médico, porque se eu não me engano ela chegou a processar. Eu acredito que foi cirurgia, a gente vê pelas cicatrizes aí. Então eu não percebo esse derretimento da região de malar. Eu percebo uma inversão dos lábios, tá? Né? Uma inversão dos lábios. Então eu percebo que tá tendo um repuxamento, tá repuxando, tá trazendo para baixo aqui, né? Essa musculatura, aquela depressora. Então... Não curtiu também? Não curti. O próprio preenchimento labial também. Ela fez um lip lift aqui, não deu nada muito certo. Eu fico até constrangido em comentar o caso dela. Porque é algo que... Próximo, então. Rico Melquiades. O Rico, e aí? Deu uma melhorada? Tu acha que... Olha só. Assim, pelo que a gente vê nas redes sociais, ele deu uma melhorada, sim, né? Não tenho dúvida. Que é verdade. Ele mesmo fala, gente. Ele mesmo fala, não sei eu que não vou falar. Sim. Então, deu uma melhorada. O que ele fez? O que dá pra ver o que ele fez aí? Então, ele trabalhou as cicatrizes, né? As cicatrizes de acne. Ele é adepto, ele já fala que ele é adepto a bioestimulador, ele fala que ele é adepto a harmonização, preenchimento labial. Então, ele fez tudo. Pelo que ele sempre comenta, né? O que ele já fez. Então,
E ele também sempre está fazendo algo. Eu percebo que ele administra a pele, né? Sempre ele está fazendo algo para administrar esse envelhecimento então natural. Ele vai aos poucos, né? É. Curtiu? Curti. Pode dizer que curtiu? Sim, curti sim. A próxima acho que tem só mais uma. Eu acho que é o Estênio Garcia. E aí? Então... Isso aqui foi no SBT, inclusive, tá, gente? Não for focalizando. Então, o que acontece, ó... Existe, né, um grande julgamento em cima desses antes e depois. Muitas das vezes, o famoso, ele fez uma foto que não foi o melhor ângulo dele. Ou ainda não desinchou, né, Daniel? Mas já usaram essa foto como depois. Então é muito difícil a gente analisar com esses parâmetros. É muito difícil, né? Não fazer uma avaliação física para que a gente possa opinar sobre isso. Eu já vi algumas fotos do Estênio. Agora, nessa foto, eu acredito que tá melhor. Ele foi muito criticado, né? Logo que fez o procedimento, ele foi muito criticado, que não ficou natural, que ficou muito exagerado, né? Mas vamos respeitar a idade do Estênio. Vamos respeitar a história do Estênio, né? Então, assim... aí nessa foto, ó... Foram usadas várias fotos. Nessa foto, eu tô vendo vida. Eu tô vendo um cara feliz, eu tô vendo que ele tá satisfeito com o que foi realizado. Menos rugas, nitidamente. E eu tô vendo, assim, uma pele... uma projeção melhor facial, redução significativa aí de rugas, né? Curtiu? Curti sim. Então pronto, acabou essa sessão de analisar a vida dos outros aqui. Questão de acne. Eu tenho marca de acne, muita gente tem marca de acne. Como é que é tratado? É com ácido hialurônico? É cirurgia? O que é que faz? Então, nós temos muitos tratamentos, né, que acabam reduzindo a cicatriz de acne. Não some. Precisa ser respeitado, né? Se eu usar uma técnica invasiva, né, então eu posso gerar uma intercorrência, eu posso piorar essa cicatriz. Então, eu acredito que é o que eu faço em clínica, que eu administro essa pele. E a cada paciente a gente tem melhora. Eu tenho resultados incríveis com pacientes de 2, 3 anos. Então, tenho outras peles em clínica. Né? É aos poucos, então. É algo, sim, que se você fizer por etapa, você tem algo natural, seguro. A maioria das pessoas não querem mais se ausentar 15, 30 dias. Acho que nem tem como, né? O mercado exige cada vez mais da gente. Sim. Então, é mais um motivo para que nós façamos procedimentos menos invasivos e que te dê um resultado a curto, médio, longo prazo. Um deles, a gente pode fazer bioestimulador de colágeno, né, na pele. O bioestimulador de colágeno é um produto que ele não preenche, mas ele traz uma volumização, ele engrossa um pouco mais essa pele e ele sim acaba, como ele produz muito colágeno, e o colágeno é uma proteína densa que contribui para firmeza, sustentação, faz parte da cicatrização aí da pele, ele acaba assim melhorando muito as cicatrizes. A própria subincisão dessa região, então raspar, né, de dentro para fora essa pele, a gente consegue fazer isso. Os famosos e antigos e conhecidos peelings químicos e mecânicos. Os químicos são os banhos de ácidos, os mecânicos são feitos através de equipamento com raspagem superficial na pele. E eu tenho o Boom do mercado, que é uma tecnologia que já faz sucesso há mais de 20 anos na Europa e que só tem 6 anos aqui no Brasil. É o Endolaser. O que é isso? O Endolaser, ele é um laser subdérmico que, através do calor, ele faz uma queimadura controlada, mas é uma queimadura na pele. Então, ele faz uma retração de tecido imediata. Ele faz um estímulo de colágeno fantástico a curto, médio e longo prazo. Então, o Endolaser, ele é um laser subdérmico que, através do calor, te traz um efeito muito próximo até de uma cirurgia plástica. Então, Daniel, eu posso dizer... Então, hoje ele é o boom do mercado. Ele é o boom do mercado, né? Então, eu posso dizer que isso vai depender, esse resultado de tratamento de acne, ele vai depender muito de cada caso, de que procedimento vai ser escolhido. Não é unânime, então. Não é unânime. O melhor procedimento para você é aquele que se encaixa dentro do teu perfil, do teu dia a dia, das tuas expectativas. Então, assim, o Endolaser, por exemplo, ele é fantástico, mas eu não posso fazer ele hoje e amanhã vir apresentar o jornal. Vim para uma entrevista no podcast de Halloween, né? E aí a gente pode ir temático. Tu falou em peeling, e recente a gente viu aí muitas polêmicas referentes ao peeling de fenol, que é aquela pele que fica queimada. Sim. O que é isso? Tu faz isso também? O peeling de fenol, ele não é uma técnica nova.
Não. Então, uma técnica já existe, ó. Logo que eu formei, isso há 12 anos atrás, uma das minhas pós-graduações, uma das minhas especializações foi em ácido. Já estudava, já atuava em São Paulo, e eu sim fiz em São Paulo, com uma referência, com a professora Silvana, uma das referências, estudei muito sobre os peelings. E sim, já existia o peeling de fenol. Ele sempre foi considerado um peeling médico. Por quê? Eu sempre respeitei isso. Eu te falei que eu tenho 2 colegas médicos na clínica, né? Sim. Eu sempre respeitei porque é um peeling que ele sim precisa de um espaço adequado para ser realizado, né? Ele tem um nível tóxico muito alto comparado aos outros peelings. Ele acaba queimando de uma maneira muito mais invasiva que os outros. Ele acaba queimando uma camada muito mais profunda de pele. Então isso traz um risco maior, né? Tem o uso de anestesia. Dependendo do tipo de sedação, a gente precisa de um médico para isso. E muitas das vezes até de exames laboratoriais antes do procedimento. Então tudo isso precisa ser respeitado. E com a popularização com os estetas na área, né, muitos profissionais hoje saíram da faculdade, muitos profissionais, enfermeiros, biomédicos, dentistas, saíram da faculdade e ainda sem terminar uma pós-graduação estão realizando peeling. E aí, sem conhecer, aprendi a técnica em uma pós-graduação só, né? Sem saber tratar uma intercorrência, sem conhecer de fato o produto, começa a realizar o procedimento. E aí sim, quando gera uma intercorrência, você não sabe como tratar, você não sabe identificar, porque uma intercorrência ela te dá sinais. O paciente ele está aqui dizendo que ele sentiu um formigamento, que ele está sentindo um rubor, que ele está algo diferente. E o profissional, por falta de experiência e falta mesmo até de conhecimento, ele acaba ignorando esses sinais, o que gera uma intercorrência. Para um paciente chegar a óbito, não é nada, não, é negligência. É muito ignorar os sinais que esse paciente vai dando sinal. E você, como profissional, tem que saber identificar esses sinais aqui e saber como tratar essas intercorrências, né? Então, sim, o peeling de fenol ele já existia há muito tempo, né? Temos outras alternativas. Como eu te disse, ele é um peeling que em uma sessão só já consegue reduzir muita coisa. Agora, por que não fazer 5, 6 peelings superficiais para chegar naquele resultado com segurança? Porque a recuperação dele é muito longa, né? Sim, eu acho que dolorosa também. Sim. Você vai ficar aí uma semana naquele quartinho escuro comendo porcanudinho, né? Sem dúvida, tá? E, querido, nós moramos em Belém do Pará. Aqui não é primavera, verão, outono e inverno, não. É verão e verão. Aqui é inverno amazônico e inferno amazônico. E aí tu vai sair como da tua casa depois que a tua pele nunca mais vai ser a mesma? Ah, tem isso também, Daniel. Sem dúvida. Nunca regenera. A pele nunca mais vai ter essa mesma proteção que ela tinha de maneira natural. Nunca. E aí, riscos de mancha, riscos de intercorrência, isso tem acontecido muito. Até mesmo, muitas das vezes, o paciente não sabe disso. E por falta de uma avaliação, de uma boa consulta, de uma boa anamnese, de uma boa consulta, ele acaba desconhecendo esses riscos e realiza o procedimento achando que é tudo oba-oba. E não é assim. Botox, que se popularizou tanto, o Botox, se mal feito, ele pode deformar o teu rosto? Porque muito se fala e parece algo tão simples, até a recuperação dele é tão simples, né? É muito simples o Botox. Realmente, é uma técnica que, para gerar intercorrência, o profissional tem que ser muito mal treinado. Mas acontece. E é por exagero. Que intercorrências? Pecam muito por exagero. Eu tenho um médico de Goiânia, um médico super famoso. O médico, o cara é milionário. O cara atende todos os famosos de Goiânia. E bababá. E a cunhada dele é de Belém. E ela casou em Belém. Então, a sogra dele veio para o casamento, junto com a esposa. A esposa dele, enfim, família, bababá. E ela me procurou com o rosto todo torto. Botox. Então, pitose palpebral, né? Uma pálpebra caída. E aí, quem fez foi o meu genro. Aí, o Instagram lá do doutor. E aí, liguei para o doutor, né? Para saber a quantidade que ele tinha aplicado, para saber o que a gente poderia fazer para melhorar.
Porque o Botox, ele é uma toxina que ele demora até 14 dias para ter o resultado final, né? Para ter aquela paralisação, relaxamento daquela musculatura, mas ele dura em média 3 a 6 meses no teu organismo. Então não é assim, eu aplicar um Botox e vou desbotocar amanhã. Não existe isso. Ou seja, pelo menos durante 6 meses o teu rosto vai ficar ali com aquela intercorrência. É 3 meses intacta. De 3 a 6 meses tem alguma coisa. Então, assim, fiz sessões de laser nela, fiz sessões com aplicação de substâncias para fortalecer essa musculatura, dar mais energia aí para o músculo. Fiz, sim, eletroestimulação na área, né? E mesmo assim, uma semana intensiva com ela, e mesmo assim as fotinhas dela todas foram fotos com o rosto bem diferente do que ela gostaria que estivesse, né? Caramba. Então isso foi exagero. Exagerou com o produto acabou migrando um pouco, exagerou, deu BO, né? Então é aquela coisa. A gente está quase chegando no fim, que a gente já falou muito, mais de 50 minutos. E eu estou, não sei se dá pra perceber, mas eu estou ficando calvo. Claro que dá pra perceber. Sim. Calvície é um tratamento que você... Porque muito se falava em tratar calvície em consultório dermatológico. Uhum. Hoje eu consigo fazer um tratamento para calvície dentro de uma clínica de estética? Calvície nós temos 2 tratamentos. A gente tem um transplante, né? E aí o transplante é transplante. Você vai fazer com médico, especialista. Ou a gente tem como... Eu não tenho como mudar o teu DNA. Se essa calvície é uma calvície androgenética, né? Então já está aí no teu DNA, a gente não tem como mudar isso, só o transplante. Mas eu tenho, sim, como retardar. Um exemplo sou eu. Então, assim, o meu irmão é super calvo, né? A minha família todos têm essa característica, mas eu desde cedo fiz as minhas sessões, fiz as minhas aplicações de substâncias, vitaminas, aminoácidos, o famoso minoxidil injetável, a finasteride injetável. Então, sempre fiz aplicação com laser. Eu comecei a comprar os equipamentos por conta disso. Então, ou seja... Então, a gente tem como fazer dentro de consultório, sim, procedimentos que vão irrigar, trazer mais sangue para o couro cabeludo, e o sangue tem nutriente, assim eu tenho uma menor queda, eu tenho esse pelo, ele cresce com uma maior facilidade, ele fica mais grossinho, porque você percebe que quando tem a calvície, antes do pelo cair, ele vai afinando. Sim. Ele vai ficando fraco, só depois ele cai. Então, a gente tem como fortalecer, deixar ele mais grossinho ali e sim, dificultar, né, o aparecimento dessa tão temida calvície pelo público masculino. Ou seja, tu sabes que tu vai ficar, mas não vai ser tão cedo. Sim, eu sei que uma hora eu vou fazer um transplante aí. Vai ficar é outra história, mas eu né, consegui Daniel? retardar isso, eu consegui minimizar isso bastante, eu consegui ter barba, né? Então hoje a gente consegue trabalhar uma barba falhada, eu consigo trazer pelo para onde eu não tinha barba. Então a gente consegue hoje, né? Então, sim, dentro de consultório, usando a técnica correta, né? Aplicação de substâncias ali, né? Com a intradermoterapia associada ao laser, são procedimentos fantásticos que ajudam a reduzir bastante, a combater a calvície. Pra gente encerrar, Daniel, terminou o nosso tempo aqui, qual é a dica para quem vai buscar um procedimento estético? O que tu pode orientar para que essa pessoa não transforme aquele sonho de ter uma aparência melhor em um pesadelo, às vezes, irreversível? A dica é realmente procurar um profissional habilitado, uma clínica que tenha alvará de funcionamento. É importante. Você precisa saber o que estão aplicando em você. Os pacientes chegam em clínica, eles não sabem o que aplicaram neles, né? Então, não sabem que tipo de produto foi utilizado. Então, procurar um profissional, sim, treinado, com experiência, procurar referência. Vai lá, pesquisa esse CNPJ, vê se o colega tem processo e por que esse processo. Porque eu tenho colegas aqui que têm aí 18, 20 processos. Então, assim, será que não está na hora de mudar a conduta? Né? Nem sempre rede social, Instagram é referência de você bom vai profissional. Postar só o que você gosta, né? Sim. Então, você precisa, sim, investigar esse profissional que você está procurando. Essa é a dica. Investigue. E, é claro, né, respeite a sua anatomia, a sua fisiologia, né? Procure melhorar o que tem de bacana em você, né? Trabalhar esses pontos fortes, trabalhar aquilo que, de repente, não gosta tanto, mas respeitando a anatomia ali. Essa expectativa profissional,
paciente, procedimento, ela precisa ser muito bem discutida na hora de uma consulta, na hora de uma avaliação. Querido, muito obrigado. Eu adorei o nosso papo. Eu que agradeço. Eu acho que é um assunto que para muita gente ainda é tabu, como a gente conversava. Sim. Apesar da tua realidade ser diferente, para ti já é algo normal. Mas é algo muito natural, né? é tabu, inclusive, talvez até pro público que vai acompanhar. Mas Vou esperar o diretor do programa lá para consulta. vai querer, Arthur? Qual vai ser o procedimento, Arthur? Daniel, obrigado, querido. Volte sempre pra casa. Um abraço. Nossa, viu? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Pega esse link aqui, compartilha com todo mundo. Não te esquece de ficar sempre ligado aqui no canal e também lá nas redes sociais. E até semana que vem.